Olá, eu sou a Naomi e este é o canal Arumin. Esta é a série Audioleitura Científica, série onde eu faço a leitura de artigos científicos. Fake News e os vícios epistêmicos, desafios e perspectivas na sociedade da ignorância, por Luiz Guilherme Luxo de Araújo, mestre em Educação em Ciências, e Marcelo Leandro Eichler, doutor em Psicologia do Desenvolvimento, publicada na revista Docência e Cybercultura pela UERJ. Data de publicação 14 de março de 2023. Acesse a este artigo através do QR Code na tela ou através do link da referência na descrição do vídeo. Resumo: pensar estratégias para o bem ensinar na atualidade não é uma tarefa fácil. Por mais que há muito tempo se lide com a manipulação de informações, nunca na história se teve uma disseminação tão grande de notícias falsas ou mentirosas e teorias da conspiração que criam obstáculos à aprendizagem escolar. Nesse sentido, os vícios epistêmicos têm um papel central, tanto na elaboração quanto na difusão dessas notícias ou teorias que, seja por maldade ou ingenuidade, desenvolvem a atitude de indiferença epistêmica em diferentes sujeitos, em diversos espaços da sociedade. Uma vez que a cybercultura faz parte do espaço escolar e o estudante é um reflexo do que se vê na sociedade, os professores enfrentam diariamente na escola a disputa com as redes sociais e os milhares de fake news às quais os estudantes têm acesso. Apesar de tratarmos muitas vezes sobre a sociedade da informação, a situação atual nos obriga a lidar com o que podemos chamar de sociedade da ignorância. Desta forma, neste artigo, apresentamos uma pesquisa bibliográfica visando propiciar reflexões epistemológicas e evidenciar o papel dos vícios epistêmicos como geradores de obstáculos para a aprendizagem e para o ensino. Encontramos, sobretudo no contexto pandêmico, uma relação direta entre a indiferença epistêmica e a não aceitação de conhecimentos científicos, o que gera, por consequência, um obstáculo no processo de aprendizado escolar. Um resultado significativo foi perceber que professores, pesquisadores brasileiros e documentos curriculares oficiais, como a BNCC, já possuem estratégias pensadas para enfrentar esses problemas, ainda que o caminho seja longo e árduo. Palavras-chave: fake news, indiferença epistêmica, sociedade da ignorância, educação. Introdução. Breve descrição do percurso metodológico. Para analisar a situação complexa da educação básica diante do contexto atual, partiremos do que Kassan 2018, 2019 e 2021 realiza em seus trabalhos, iniciando pelos fenômenos para analisar e refletir sobre a realidade. O autor utiliza dos fatos na política para ponderar as causas dos problemas referentes à aceitação e compreensão de conhecimentos científicos. Para tanto, utilizaremos a estratégia do autor para identificar a manifestação da indiferença epistêmica na escola, Kassan 2018, e avaliar o quanto isso pode potencializar os desafios no processo ensino e aprendizagem, sobretudo na educação básica. Será realizado, portanto, um estudo de caso e, em 2003, identificando como a relação dos estudantes e as fake news têm aparecido nas escolas e na sociedade. Para tal, iremos refletir e inferir sobre as situações analisadas conforme caracteriza Gray 2014, parte integrante do estudo de caso, é possibilitar novas reflexões e discussões acerca dos casos analisados. Por fim, através de uma análise qualitativa, Gray 2014, apresentaremos um panorama geral dos casos selecionados para a discussão e possibilidades de ação
diante dos fatos, investigando também o que documentos oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular, expõem de orientação. Sobre os impactos da indiferença epistêmica na sociedade da ignorância. Antes de tratarmos diretamente sobre os casos no contexto da educação básica, precisamos dialogar com a indiferença epistêmica e a sua manifestação na sociedade em outros espaços, pois não podemos pensar a escola desconectada de um contexto social maior. Veiga, 2004. Atualmente, as investigações a respeito da indiferença epistêmica estão mais focadas em tentar entender a negação ao conhecimento produzido anteriormente, pois sofremos consequências graves, como o exemplo na pandemia da Covid-19, que se apresenta a partir de 2020, onde identificamos a não aceitação dos protocolos. De Araújo Cruz e Eichler, 2022. Para além, ainda lidamos com um crescimento do retorno a conspirações e teorias negacionistas, impulsionadas pelas fake news e sua alta taxa de compartilhamento e engajamento nos últimos tempos. Carvalho, 2021. Cassan, 2018, descreve a negação aos conhecimentos desenvolvidos anteriormente, relatando o papel dos vícios epistêmicos nesse processo, sobretudo no período da pós-verdade, onde as fake news imperam e a produção de desconhecimento se torna mais comum do que a busca e investigação da realidade. Cardoso e Anjos, 2021. Os vícios epistêmicos têm um enorme potencial negativo em nossa sociedade. Como comenta Salatiel, 2020, são falhas ou defeitos que impactam negativamente a obtenção, elaboração, manutenção e transmissão do conhecimento humano. Seguindo o exemplo já citado anteriormente, a pandemia de Covid-19, onde podemos verificar uma postura viciosa que potencializou o negacionismo e prejudicou a aceitação de protocolos organizados e orientados com base em processos científicos. De Araújo e Eichler, 2022. Informar as pessoas leigas durante uma pandemia não seria uma tarefa fácil nem mesmo em condições ideais. Porém, na sociedade atual, a distribuição e aperfeiçoamento dos mecanismos por trás das fake news potencializa as dificuldades e os obstáculos desse processo. Mesmo com diversos estudos demonstrando que as recomendações por parte da Organização Mundial da Saúde, OMS, e demais órgãos responsáveis eram coerentes diante da situação, grupos conservadores lidaram com o desdém e incentivaram a disseminação de narrativas fantasiosas e desconectadas dos estudos recentes. Camargo Júnior e Coelho, 2020. Conforme Andrade e Cavalcante, 2022, a cybercultura é responsável por revolucionar os meios de comunicação e permitir que as informações sejam compartilhadas e visualizadas pela população de maneira geral. Isso nos leva à situação em que o emissor muitas vezes não é identificado e a distância entre o observador e aquele que emite a notícia a ser verificada seja imensurável, pois não é possível identificar muitas vezes a origem, sobretudo em redes de comunicação como o WhatsApp. Sob a perspectiva dos vícios epistêmicos, isso nos leva aos dilemas apresentados por Salatiel em 2020, em reflexão aos textos de Cassan 2016, 2018 e 2019. Tal como o autor, iremos aqui considerar uma situação hipotética. Um cidadão recebe uma notícia que descreve em seu chamado: vacinas contra a Covid-19, cuidado, riscos e problemas ao se vacinar, você pode virar um jacaré. Ao receber essa informação, automaticamente compartilha em 3 grupos diferentes em seu WhatsApp. Qual a responsabilidade de quem compartilha? Qual a responsabilidade de quem criou a notícia? E qual o papel do vício epistêmico nisso? Na situação acima, podemos considerar que ao produzir uma informação como essa,
O criador não se preocupou com as consequências de sua ação, talvez por arrogância, covardia ou até mesmo ingenuidade, tal como o cidadão que, ao receber a notícia, prontamente compartilha com seus canais de comunicação mais próximos, podendo ser pelos mesmos motivos supracitados. Para Cassan, todas as características que levaram ambos a agir de tal forma, a assumir tal postura, são viciosas. Cassan, 2018. Pois estão gerando um obstáculo para a obtenção do conhecimento e compreensão da realidade. Salatiel, 2020. A obstrução do conhecimento é uma das principais características da indiferença epistêmica, pois a despreocupação com os fatos e a manipulação deles levam a ações cada vez mais automatizadas e viciosas, podendo assim dar força ao obscurantismo e potencializar as fake news e outros obstáculos que rodeiam o processo de aprender e assimilar na sociedade da ignorância. Mais além, discutiremos ainda a culpabilidade e responsabilidade diante desses atos e posturas. No contexto escolar, deve-se compreender que lidamos com seres que estão desenvolvendo seus conhecimentos básicos e que, apesar de terem nascido em uma sociedade conectada, talvez não tenham a capacidade de discernir entre as milhares de informações cada vez mais rápidas e curtas que têm acesso. Se é possível visualizar posturas viciosas e atreladas à indiferença epistêmica por parte de médicos, cientistas e políticos, o que esperar dos jovens e adolescentes ainda em idade escolar? Como esperar uma postura diferente em sala de aula? Problemas atuais, da suposição à conspiração, o panorama atual. Antes de nos direcionarmos para a discussão na escola, compreenderemos onde a indiferença epistêmica tem se manifestado na sociedade de maneira geral. Segundo Mackenzie e Batt 2020, podemos identificar essa relação entre as notícias falsas e a indiferença epistêmica com facilidade ao observar as ações de pessoas que utilizam estratégias falaciosas para gerar uma dúvida a respeito de um conhecimento factual. No campo político, Cassan 2018 analisa que a partir de decisões políticas podemos ter evidências de um vício epistêmico. Por exemplo, Latour, 2020, destaca a eleição de Donald Trump em 2016 como fundamental para as investigações dos fenômenos associados às questões científicas, em específico as climáticas e de negação às teorias científicas no Antropoceno, uma vez que nunca havíamos discutido tanto sobre o assunto. No Brasil, as primeiras fake news da era digital teriam sido também relacionadas à política. As eleições de 2018 foram marcadas por diversas notícias falsas e mecanismos de disseminação das mesmas. Engst e Blogger 2019. Antes disso, em 2014, já havíamos enfrentado ainda que em menores proporções o uso de narrativas em meios de comunicação em massa para manipular um grupo de eleitores. Rediger et al. 2018. Os impactos desses movimentos foram imensuráveis no ramo político, chegando a ser decisivo também em processos científicos e tecnológicos, e as posturas assumidas no Brasil durante o seu período eleitoral tiveram como consequências um crescimento de grupos de manipulação e compartilhamento de informações falsas que atualmente são investigados no país. Dourado, 2020. No meio científico, as principais negações são atreladas a antigas teorias da conspiração, como, por exemplo, o formato da Terra. Se a teoria da Terra plana, por exemplo, poderia ser inofensiva em um primeiro momento, o retorno à negação das vacinas demonstraria algo real e fatal na atualidade, induzindo pessoas a um caminho perverso e perigoso. Esse caminho já foi vivenciado pela ciência durante muito tempo ao desenvolver vacinas e tratamentos novos. Cada pesquisador sofreu ataques e ameaças durante seu trabalho, como Silva et al. 2022 comenta em um apanhado histórico sobre a negação das vacinas ao longo dos tempos.
Durante anos, pressupomos o questionar como parte importante do método científico. A grande questão é que essas pequenas brechas que fazem parte da reflexão científica se tornaram um campo de oportunidades para as pessoas mal intencionadas levantarem teorias conspiracionistas e obscurantistas. Vide a ideia de que as vacinas contra a Covid-19 estariam sendo financiadas por Bill Gates a fim de implantar microchips nas pessoas. Blackburn, 2021. O cientificismo é muitas vezes utilizado para reforçar essas teorias, que analisam o processo científico e inserem em suas narrativas partes semelhantes aos de dados científicos, porém sem conexões com a realidade. Entende-se por cientificismo a crença de que tudo que carrega o nome de ciência nos leva apenas a verdades absolutas e imutáveis. Baptista, 2020. Essa estratégia é muito eficaz na captação de novos seguidores e adeptos aos negacionistas atuais, tal como ocorrido após a implementação da vacina tríplice no Brasil, onde aconteceu uma associação indevida entre o autismo e o ato vacinal à época. As pessoas tentavam boicotar a vacinação, pois a informação partia de um artigo científico publicado, o que deu base para as discussões se expandirem. Mesmo havendo uma retratação publicada pelos próprios autores após o erro, os danos já tinham sido causados. Silva et al., 2022. Muitos foram os casos de preocupação com a aceitação de conhecimentos básicos e ajudariam as pessoas a compreenderem sistemas mais complexos, como o desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Em 1998, Daniel Dennett refletia sobre o porquê as pessoas não aceitavam a teoria da evolução, mesmo diante dos diversos avanços e verificações nos estudos e conhecimentos produzidos à época. O autor relata que parte dessa negação se dava por medo dos impactos que a aceitação de uma teoria como essa teria nas crenças das pessoas, uma vez que algumas concepções da teoria iriam de encontro com dogmas religiosos que valorizaram a noção de que o ser humano era especial diante dos demais. Dennett, em 1998, descreve sua esperança de que um dia aceitaremos a teoria da evolução, tal como aceitamos um dia o formato da Terra, sua localização no universo e sua composição. Em contraponto ao que esperançava Dennett em 1998, hoje lidamos com terraplanistas associados a grupos extremistas que seguem não só a convicção de que a Terra é plana, mas reforçam a ideia de contato extraterrestre e ainda uma proposição conspiratória a respeito de como a verdade será revelada em breve. Martins, 2018. O autor ainda demonstra a correlação entre os grupos terraplanistas e extremistas religiosos, inúmeras vezes percebendo proselitismo cristão em suas falas e exposições teóricas, em suma por ingenuidade ou ignorância, pessoas presas num ciclo vicioso que limita a possibilidade do conhecer. Cassan, 2018. Entre as negações, ainda haveria aquelas relacionadas ao nosso atual período planetário, que pode ser chamado de antropoceno. Por exemplo, Latour, 2020, reforça a discussão sobre a relação direta entre os problemas climáticos e o antropoceno, destacando a imensa produção de resíduos desse período. Em dados concretos publicados na revista Nature em 2021, podemos identificar que a massa antropogênica ultrapassou a biomassa, ou seja, há mais de material produzido pelo homem do que pessoas no mundo. Desconsiderar essa relação é criar obstáculos para o entendimento dos problemas climáticos e do impacto ambiental causado pela ação humana. Assumir essa postura é, na sociedade da ignorância, um sinal da indiferença epistêmica em ação. Aqui tratamos apenas de alguns casos de negacionismo, e vale ressaltar o papel das redes sociais e da cybercultura nesse processo. Na atualidade, é impossível desconectar-se do mundo digital, com conexões e disseminação de informações muito maiores em relação aos períodos citados
aqui e relatados por Silva et al. Em 2022, como na revolta da vacina ou na associação das vacinas ao autismo. Atualmente, lidamos com a mesma negação vacinal com a Covid-19, conectando, mesmo que sem nexo, a vacina a fenômenos muitas vezes absurdos e irreais. Lopes, 2021. Cassan, em 2016, 2018 e 2019, vai discutir a responsabilidade do agente gerador e reprodutor dessas fake news, uma vez que ainda em uma ação involuntária, por conter um vício epistêmico, sua postura é prejudicial ao processo de entendimento. Sendo assim, prejudica e cria obstáculos à aprendizagem e aos seus processos, seja na sala de aula ou em espaços não formais da educação. Para além, o perfil dos sujeitos também deve ser investigado, pois o autor destaca que não dá somente para assumir que o conspirador seja alguém distante de nós, como apenas um lunático, louco ou estúpido. Apesar de Blackburn, em 2021, não vê por que não o fazer, uma vez que grande parte das notícias e conspirações partem de grupos exatamente com essas características, e devem ser responsabilizados por suas posturas. Talvez Cassan, tal como Arendt, em 1963 e 2023, não queira distanciar a indiferença epistêmica do ser comum, pois, para cada manipulador dotado da malevolência epistêmica, quantos reprodutores ingênuos estão presentes? Cassan, em 2021, ainda reflete sobre o fato de acusar os outros de uma atitude viciosa, reiterando o cuidado e os processos para tal. Curiosamente, ele se refere nesse texto também à questão vacinal. Talvez na atualidade seja onde podemos encontrar a maior discrepância entre a realidade e a conspiração. Na sociedade da ignorância, as redes sociais e suas conexões têm um poder de destruição muito maior do que o de construção. Apesar de muitos produtores de conteúdos científicos ocuparem esses espaços hoje, o público jovem, sobretudo aqueles em idade escolar, tendem a acessar com maior frequência e facilidade as informações na internet. Citelli, 2021. Gerando obstáculos para os diálogos em sala de aula, sobretudo para o ensino de ciências, que, segundo a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, deve ter ainda no ensino fundamental. Um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Em outras palavras, aprender ciência não é a finalidade última do letramento, mas sim o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania. Brasil, 2018, página 321. Além do trecho citado, que entra diretamente em conflito com as questões de negação comentada por Latour em 2018, inúmeras outras habilidades e competências presentes no documento entram em atrito com questões negadas e negligenciadas através da indiferença epistêmica. Para tanto, necessitamos pensar em estratégias de lidar com as fake news e a indiferença epistêmica no ensino médio. Em especial, pensando que o jovem não pode ser desconectado de sua realidade ou da sociedade em que vive. E considerando o exposto até aqui, o desafio de ensinar na sociedade da ignorância não é uma tarefa fácil. Uma perspectiva educacional. Como o Brasil lida com as fake news no ensino básico. O documento que atualmente regulamenta o ensino básico no Brasil é a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e nela há poucas menções às temáticas relacionadas às fake news e à negação à ciência. Em uma busca utilizando o termo fake news, identificamos apenas 4 citações, em destaque principalmente na área de linguagens, o que gera uma certa preocupação logo de início, pois o documento conta com 600 páginas e regulamenta todas as áreas do conhecimento propostas no ensino fundamental, EF,
e ensino médio, EM. Abaixo podemos verificar o primeiro trecho em que se comenta: aprofunda-se nessa etapa o tratamento dos gêneros que circulam na esfera pública nos campos jornalístico-midiático e de atuação na vida pública. No primeiro campo, os gêneros jornalísticos, informativos e opinativos, e os publicitários são privilegiados, com foco em estratégias linguístico-discursivas e semióticas voltadas para a argumentação e persuasão. Para além dos gêneros, são consideradas práticas contemporâneas de curtir, comentar, redistribuir, publicar notícias, curar, etc. E tematizadas questões polêmicas envolvendo as dinâmicas das redes sociais e os interesses que movem a esfera jornalística midiática. A questão da confiabilidade da informação, da proliferação de fake news, da manipulação de fatos e opiniões tem destaque e muitas das habilidades se relacionam com a comparação e análise de notícias em diferentes fontes e mídias, com análise de sites e serviços, checadores de notícias e com o exercício da curadoria, estando previsto o uso de ferramentas digitais de curadoria. A proliferação do discurso de ódio também é tematizada em todos os anos e habilidades relativas ao trato e respeito com o diferente e com a participação ética e respeitosa em discussões e debate de ideais são consideradas. BNCC. Língua portuguesa no ensino fundamental, anos finais. Práticas de linguagem, objetos de conhecimento e habilidades. 2018, grifo nosso. Brasil, 2018, página 136. Nesse trecho, podemos fazer alguns destaques positivos. O primeiro deles fica por conta da reflexão e direcionamento atual da linguagem, pois comenta sobre aspectos comportamentais presentes na vida dos jovens e adolescentes. Pode se tratar de uma orientação geral para o ensino fundamental, caso sejam fornecidas as condições e ideias para que os professores abordem essas temáticas, teríamos um bom caminho para a batalha contra as fake news e os vícios epistêmicos. Vale ressaltar que essas condições geralmente não acontecem. Ainda na área de linguagens, mas agora no ensino médio, encontramos mais uma menção ao termo diante das orientações gerais para a área. Em uma reflexão sobre os gêneros possíveis e sobre as produções dos estudantes com base na realidade, o termo aparece novamente da seguinte forma: em que se pese o potencial participativo e colaborativo das TDIC, a abundância de informações e produções requer ainda que os estudantes desenvolvam habilidades e critérios de curadoria e de apreciação ética e estética, considerando, por exemplo, a profusão de notícias falsas, fake news, de pós-verdades, do cyberbullying e de discursos de ódio nas mais variadas instâncias da internet e demais mídias. Brasil, 2018, página 488. Nesse momento, iniciamos o destaque para o termo TDIC, apresentado no documento As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação aparecem em vários momentos na BNCC, com sugestão de utilização em aula como ferramentas de ensino, mas também com orientações acerca do preparo dos jovens para a utilização das mesmas. Apesar de poucas menções ao termo fake news na BNCC, ficando apenas nas áreas das linguagens, Francesco e Leone, em 2020, ressaltam que a BNCC sugere uma disciplina chamada jornalismo midiático, onde seriam discutidas várias questões relacionadas a como se informar e produzir reflexões diante da realidade. Entre as habilidades e competências desse componente, identificamos EM 13LP39. Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos publicadas, verificar, avaliar veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, formatação, comparar diferentes fontes, consultar ferramentas e sites, checadores, etc., e de forma a combater a proliferação de notícias falsas, fake news. Brasil, 2018, página 521. E EM13LP40, analisar o fenômeno da pós-verdade, discutindo as condições e os mecanismos de disseminação de fake news
e também exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da prevalência de crenças e opiniões sobre fatos, de forma a adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando fatos apurados as contradisserem. Brasil 2018, página 521. Diante dessas menções, portanto, encontramos consonâncias com a proposta pensada por Santos e Miranda em 2020 para preparar jovens leitores críticos. Assim, eles estarão prontos para identificar pontos de atenção nas notícias recebidas, ou seja, elementos que indiquem uma possível falsificação ou manipulação de dados. Os autores ainda destacam alguns casos durante a campanha presidencial de 2018, em que várias notícias falsas circularam não menos absurdas do que os casos já comentados aqui, mas que em poucos passos poderiam ser falseadas e assim evitar um prejuízo àqueles atingidos pelas fake news. Os autores supracitados destacam 3 agências que foram criadas para auxiliar a investigação de fake news na internet, e sugerem que os educadores podem utilizá-las para mediar situações em sala de aula, como quando um estudante apresenta uma fake news como alternativa a um contexto real. São elas boatos.org, e-faças, Agência Lupa. Lima et al., em 2022, em uma proposta pensada para o 5º ano e direcionada conforme a BNCC, dispõe relato de que a partir da problematização, as crianças conseguem analisar criticamente as informações apresentadas, fazendo assim suas reflexões e construindo o processo de verificação como uma rotina, e ao aprender a ler de forma crítica, prepara os jovens para lutar contra a barbárie e a disseminação do ódio. Um papel da escola extremamente necessário em tempos como o que passamos. Mesmo que apareça principalmente como sugestão na área de linguagens na BNCC, e tenha destaque em estratégias para as ciências da natureza, a temática ainda é necessária dentro da área das ciências humanas. A CIS, em 2020, relata em seu trabalho a imensa dificuldade de se trabalhar conceitos e fatos históricos diante de uma sociedade que manipula e incompreende que esses conhecimentos são apenas baseados em impressões e relatos opinativos. Apesar das notícias falsas atingirem boa parte da sociedade, Cardoso, em 2021, destaca que, entre os jovens, por estarem também no que ele chama de idade do imediatismo, as notícias se espalham rápido e são aceitas com facilidade, o que dificulta a compreensão de que o conhecimento passa por um processo mais complexo do que simplesmente ter uma resposta pronta e definida, infinita e imutável, tal qual uma visão cientificista. Baptista, em 2020. A indiferença epistêmica, portanto, pode ser também difundido melhor pelos jovens, uma vez que exige uma postura de indiferença em relação aos conhecimentos produzidos anteriormente. E independe da idade ou razão a culpabilidade do agente gerador ou reprodutor de informações falsas que gerem obstrução ao conhecimento tem que ser considerada. Blackburn, em 2021, Mackenzie e Batt, em 2020 e Cassan, em 2020. Considerações finais. Há ainda um longo caminho para trilhar diante de todos os problemas e obstruções gerados pela atitude da indiferença epistêmica. A disseminação de fake news e a aceitação de teorias da conspiração tendem a crescer diante do avanço tecnológico, uma vez que sua distribuição é facilitada e seu alcance é maior, o que é agravado diante imediatismo gerado pela sociedade da ignorância. Na educação básica, o desafio é ainda maior, uma vez que lidar diretamente com jovens e adolescentes que hoje se informam e compartilham informações integralmente pelas redes sociais torna o entendimento do processo educacional ainda mais distante da realidade desse grupo. Ao notar que a BNCC já traz sugestões e ideias para trabalhar questões como as fake news e o processo midiático no período em que estamos passando,
Conseguimos vislumbrar ao longe uma esperança de que no futuro podemos pensar em um projeto maior, que possa ajudar os estudantes a criarem barreiras para se defender das inúmeras informações falsas e atrativas que são expostos. Claro que entre o que a BNCC apresenta e a realidade oferecida para os professores há uma distância imensa, mas nos trabalhos expostos aqui também podemos notar o movimento de professores e pesquisadores para elaborar e executar estratégias eficientes para o preparo dos estudantes. O letramento científico é um dos pilares no processo de educação digital na cybercultura presente na sociedade da ignorância. Demonstrar que se informar não é conhecer, que opinar não é resolver e que a ciência se faz com um método, um processo que não é absoluto, mas é necessário. Talvez a solução seja pensar em conjunto, não isolado entre áreas. Mas se o vício epistêmico está presente em diversas áreas da sociedade e amplifica fenômenos como as fake news que atingem todos os educadores de todas as áreas do conhecimento, precisamos direcionar nossos esforços em criar novas estratégias, envolvendo as ciências da natureza, as humanas, as linguagens e a matemática, para que daqui a um tempo possamos discutir novamente sobre a sociedade do conhecimento e não mais a sociedade da ignorância. Fim do artigo. Acesse as referências bibliográficas através do link para acesso ao artigo.